Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Encontro Esporte Clube. E eu tenho certeza que esse encontro vai ser um dos melhores até hoje. Convidado muito especial aqui conosco nessa noite. Antes de apresentar ele, eu quero dar uma boa noite aqui pro meu camisa 10 aí, Robert. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, pastor. Obrigado mais uma vez pelo convite e boa noite para a rapaziada que tá assistindo aí. Esse aqui é o camisa 10. Que é isso? Mas o cara camisa 10 no Instagram ele tá 06. Eu fico encabulado com isso. Ô Mohamed, seja bem-vindo, cara. Obrigado, viu, por estar com a gente aqui nessa noite. Uma satisfação estar aí com vocês, poder acrescentar um pouco mais aí nesse trabalho de vocês, contar um pouco de história aí e tentar inspirar pessoas aí, né, no nosso esporte. Nosso esporte, Mohamed, fala pro pessoal aí pra gente começar aí, qual que é o seu esporte que você pratica? Cara, eu sou praticante de CrossFit, é uma modalidade que eu tô vivendo aí já tem 8 anos, então é um esporte que mudou minha vida. É, tanto no dia a dia quanto financeiramente também. Eu tenho uma academia, então um box de CrossFit. Então eu vivo disso hoje. Tem meus personagens, mas minha academia é a minha maior fonte de renda, né? Então eu vivo o CrossFit literalmente nas duas esferas, né? Tanto no esporte quanto financeiramente. Hoje você é um atleta profissional, né? Isso. O que eu falo, eu não sou único exclusivamente vivo do esporte, mas eu tenho algumas marcas que me patrocinam, né? Injetam dinheiro, então eu tenho que dar resultado, né? Então eu vivo do esporte, não sou único exclusivo, mas eu tenho que mostrar resultado. Então o CrossFit ele me dá retorno financeiramente também. Aqui no nosso Encontro Esporte Clube a gente sempre fala de futebol também, né? Show. Você já tentou jogar futebol também? Já sim. Já? Até o Robert, na verdade, é dessas amizades que eu tenho do mundo da bola, né? Aham. É, já foi, como se diz, o ganha-pão, né? Mas graças a Deus eu consegui ir para outro esporte e me dar bem também. Então eu tenho muitas amizades hoje que vieram da bola. É o esporte primário, né? Que a gente fala, que é todo menino quer, como se diz, quer viver da bola, né? E é muito gratificante ter o Robert como amigo, ver que ele tá desempenhando um bom papel lá. É o 10 e faixa, né? É 10 Agora, e né? faixa. Entendeu? Então a responsabilidade aí aumentou, falei Tesoleira, pra ele. tesoleira depois do cara dessa frase. A responsabilidade aumentou e é muito bom ver ele aí trilhando, né? Os passos aí, sendo vitorioso por onde ele passa. Você tava falando aí, você chegou então a jogar profissional? Sim. O engraçado é que o futebol, ele me deu muita margem para a gente criar novas amizades, né? E a gente fala que o convívio no futebol com algumas pessoas são muito verdadeiros, né? O Hobbit é prova disso. A gente se afastou e tudo, mas sempre tá próximo um do outro. E eu agradeço muito ao futebol por causa disso, pelas amizades, que eu acho que é o que a gente mais leva dessa experiência, né, que a gente viveu. Então, e hoje eu tô podendo estar em outra modalidade, em outro esporte e sendo bem sucedido, graças a Deus, é muito gratificante. Só agradecer a Deus pela saúde e pela oportunidade de poder desempenhar, né, que é um esporte que eu digo que tem várias vertentes, eu vou explicar depois um Uhum, pouco mais a fundo uhum, para a galera que está em casa entender. Mas é um esporte que me surpreende muito, né? uhum. Você lembra quando você conheceu ele, Robson? Lembro, faz tempo, Faz viu? tempo? Não vou falar. Metade da massa. Ele era quase igual eu, assim, pô. Quando Que eu jogava? não sou magro, né? Aham, sim. Eu sou um falso magro, né? Sim, Mas agora o homem tá pedra. tá O homem perto. não dá pra encarar, Você chegou a não. jogar no mesmo time? Não, só. Acho que um jogo ou outro, né? Foi, Pelo Vasquinho ali, foi. mas depois, como ele falou, os caminhos foi um para cada lado, mas a amizade permaneceu, né? Como ele falou também, sou grato pela amizade dele, me ajuda bastante, tá? Eu Além já vi de já, né, dando uns treininhos pra você. essa pré-temporada minha aí desse ano, é ele que me ajudou, montou os treinos para mim ali, a evolução foi nítida, tem números muito bons ali, em termos de GPS, ganho de força, velocidade, graças ao trabalho dele. Então, um excelente profissional no que ele faz hoje também. Show de bola. Ô Mohamed, quando você decidiu, falou assim, cara, futebol não vai dar mais, não? Teve alguma contusão ou foi só... Não, não, na verdade foi essas idas e vindas, né, de desencontros aí, questão de você
programar programar você, pô, eu quero ficar mais tempo aqui e também questão financeira, né? Quando você não consegue vencer as metas e os gastos do mês e vai acumulando as coisas, você começa a meio que desencantar. Aham. E aí eu voltei para Goiânia, meu primo tava começando a mexer com esse negócio de CrossFit, porque o CrossFit no país, ele tem mais ou menos de 10 a 11 anos, que é o CrossFit tá aqui nos Estados Unidos, ele é o criador, né? Então veio pro Brasil mais ou menos de 10 a 11 anos. E aí meu primo, o cara falou, cara, você não quer fazer essa modalidade até para se preparar fisicamente, caso aconteça alguma coisa de você querer voltar e tal. Aí eu falei, cara, beleza. E aí eu comecei na Avante, que é ali no setor universitário, mandar um abraço pra galera lá, com o Rodrigo, que era o dono. E ele, logo de cara, eu já era formado em educação física, eu fiz uma formação lá em Campinas, São Paulo. E aí ele falou, cara, você não quer começar a aprender isso tanto teoricamente quanto na prática, já aproveitar que você tá treinando? E, cara, o esporte é engraçado porque tanto a galera que praticou algum outro esporte vem com essa questão de se superar, né? Uhum. De sempre não estar acomodado. E aí foi essa questão que me pegou dentro do CrossFit. Como uma modalidade que tem várias vertentes, você precisa correr, você precisa pular, você precisa escalar a corda, entendeu? Então, correr algumas distâncias, nadar. Então, me motivou a evoluir muito na modalidade. E aí o cara falou assim, pô, você tem potencial para deslanchar nessa modalidade. E aí foi isso, culminou com eu estar saindo de um esporte que eu tinha uma paixão muito grande e me encantar por outro esporte que me desafiava muito, Você já tava entendeu? decidido sair do futebol já, Sim, né? Aham. sim. E você tava com quantos anos? 8 anos atrás, 34, 26. Cara, bom de conta, hein? É. Hã? mandou Que bem. é isso, Eu nem hein? me arrisco porque, você sabe, eu olhei pro Robert ficou também ficou... Eu falei, fala aí como é que é, entendeu? Então, era mais ou menos isso. Então, e entrei na modalidade mais velha até. A galera que tá vindo agora, uma galera mais nova, 18, 19 anos, tá uma galera bem forte aí Uhum. a nível nacional aí, que tá dentro dessa modalidade, porque é uma modalidade que a galera começa bem nova, 15, 16 anos, ali já tem praticantes de CrossFit que estão levando a sério, né, essa modalidade. Então, quando você começou a competir, então foi desafio. Desafio, Aham. isso. Até porque, assim, era uma modalidade que dentro de uma prova você faz várias coisas, entendeu? O futebol é mais simples um pouco, né? Então, às vezes, a gente consegue administrar. Já no CrossFit, não. No CrossFit você tem várias vertentes. O Robert, até eu fiz alguns treinamentos funcionais com ele, e, assim, é bastante intenso, né? A modalidade. Ele te leva ao extremo mesmo, te extrai muito de você, não te deixa acomodar. Tem algo que o pessoal fala muito que a pessoa que pratica CrossFit ele machuca mais que outra modalidade. Cara, a gente até numa outra conversa que a gente teve, até meu fisioterapeuta é um cara que entende muito disso. O grande lance do CrossFit, por exemplo, no meu caso, vou te dar o meu exemplo. Eu cheguei na modalidade, eu já treinava, então já fazia musculação, preparamento físico, né? Então tem toda uma questão que eu não cheguei sedentário na modalidade. E você ter a paciência para evoluir dentro dessa modalidade é uma coisa que previne muita lesão. Por quê? Eu tinha força, mas eu não tinha a consciência do movimento. Então, o que ocasiona a lesão? Quando você não respeita esse processo, né, essa evolução. E aí, geralmente, essa galera que lesiona ou que não tem um devido cuidado dentro da modalidade é uma galera que pula umas fases, entendeu? Você quer pegar muito peso e você não sabe o movimento. Então, é um esporte como qualquer outro. Se você pegar, às vezes, as estatísticas do futebol, por exemplo, ou de uma outra modalidade, você vai ter, às vezes, mais lesões do que no CrossFit. Só que como é uma coisa que muita internet divulgou, que é só competição, levantamento de peso, aquela mais que é a parte que é a menor, na verdade, que eu falo assim, os atletas de CrossFit são a pequena parte do montante do CrossFit. Eu vou te dar um exemplo na minha academia. Eu não tenho nenhum atleta
Na verdade, eu tenho um atleta, que é o Marquinhos, que é o que treina comigo lá, e o restante, 99%, são pessoas que querem praticar atividade física, querem cuidar do seu bem-estar. Então, a parte lesiva mesmo, que é onde você tem que expor seu corpo um pouco mais, é muito baixa, entendeu? Mas a internet, ela divulga muito essa questão, né? Então, no começo, a técnica é melhor a pessoa aprender a técnica, né? Do Correto. movimento, do que peso. Correto. Então, a pessoa chega lá e ela quer colocar peso. O marombeiro, na verdade, às vezes ele vai fazer uma aula de crossfit, eu vou lá fazer uma aula de crossfit, ele não quer pegar o pezinho, entendeu? Porque ele já tem muita força. Só que ele não tem, às vezes, mobilidade, não tem flexibilidade para segurar a carga. E aí é onde acontece a lesão. Sim. Vamos fazendo um andamento aqui. Você entrou, então, há 8 anos atrás na modalidade, certo? Correto. Quando você entrou com o propósito de dar aula ou só aprender mesmo? Isso, na verdade foi o seguinte, eu só fazia aula. Aham. E aí o dono do box, que é o Rodrigo, falou, cara, você não quer aprender a teoria para você até dar aulas aqui, tirar um dinheiro e tal. E aí é até uma coisa a mais para você oferecer pro seu aluno de personal, né? Pô, você quer fazer um treinamento funcional? Então, eu tenho a teoria aqui, um CrossFit, então foi mais para ter como leque, né, na verdade, dos meus alunos. Então, eu entrei para ser aluno e logo depois já comecei a pegar a parte teórica, né? Show de bola. Ô, Mohamed, nós estamos falando aqui e tal. O Raul já tem uma pergunta pra você aqui, mas antes, tem um presente aqui pra vocês, tá? Legal. Primeiro é pra você. Show. Valeu, queridos. E esse aqui é pra você. Valeu, valeu. Mostra pra galera aí. Já foi mais É Palavra Store. falado fora. Tá lá disponível lá. Esse aqui é personalizados, né? personalizado. Legal. Isso, hein, cara. Isso aí. Ó. Show. A câmera aquela ali. A sua história inspira pessoas. E a sua história com Deus é incrível. Show. Fera, Valeu, fera. valeu. Verdade. Verdade. Deixar aqui, ó. É isso aí. Vamos deixar Segue a lá, frase, pessoal. deixar a Palavra frase. Store. Deixar a frase. Pessoal dele. Com você. Cara, Mohamed é um fenômeno. Aí. Valeu. O Mohamed é um fenômeno, cara. Sou grato à amizade dele, a gente conversa bastante, troca muita ideia. Eu queria perguntar pra ele a importância, você já falou aí, né, o quão importante a pessoa que às vezes é sedentária e entrar no esporte e às vezes se lesionar, mas eu falo por base que no futebol também se mudou muito essa questão da prevenção. De saber fazer o movimento, de um agachamento, antigamente muita lesão de lombar, às vezes a gente até faz alguns exercícios também dentro do futebol, que é de CrossFit, que é salto em caixa, até aquela elevação, como que é o nome daquela? O clean, o deadlift, Isso, esses todo esse levantamentos olímpicos, movimento né, de potência. a aham. gente está fazendo também já dentro do futebol, para você ver a importância É que aquele é. que fica na ponta do pé, né? Aquele que você pega o peso daqui e joga Uma aqui, barra olímpica, depois- coloca no ombro, coloca pra cima da cabeça. E São a movimentos de gente- e potência, lá né? a De grande potência. A preocupação deles é essa. Normalmente, quando não se tem a técnica, a gente começa a fazer sem peso, só com o peso da barra, pra você aprender, porque não é só levantar o peso. E a importância que porque, igual você falou, você não tem muita lesão, mas como é que você faz para que isso não aconteça? Eu sei, mas pra galera ficar sabendo aí. Igual eu tô te falando, eu tenho 8 anos nessa modalidade, não tenho nenhuma lesão grave. Assim, tive alguns estiramentos, na verdade, porque acúmulos de campeonatos ocasionam esse desgaste, né? Até pelo fato de eu não ser atleta exclusivo disso. Eu não acordo, treino, como, durmo e treino de novo e descansa, né? Eu tenho minhas outras obrigações. Mas o que o Robert falou é uma coisa muito interessante, porque o trabalho de fisioterapia, ele entra como preventivo também. Então, eu não vou na fisioterapia só para tratar lesão, né? Então, eu tenho um fisioterapeuta comigo, o Douglas Massalai, mandar um abraço para ele, que faz todo esse acompanhamento comigo dentro dessa modalidade. E é o que o Robert falou. Você praticamente tira ali essa questão de se lesionar pelo fato de não ter a consciência corporal, né? Então você tem essa prevenção e isso te dá muita longevidade. Você, por exemplo, fica o ano todo competindo, tranquilo, sem lesão,
justamente pelo fato disso, você se prevenir antes dela chegar, entendeu? E é uma coisa que está acontecendo muito que ele falou nos outros esportes, porque eles viram que você tem que fazer as coisas de uma maneira correta, não de qualquer jeito, né? Igual ele falou, os levantamentos olímpicos são importantes para ganho de potência, mas se você não coloca o levantamento olímpico para jogador de futebol com um peso, então você começa a criar uma base e aí você vai evoluindo. Consciência corporal, conseguiu executar o movimento correto, coloca peso. Está tendo dificuldade, tira o peso. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Essa evolução da modalidade do CrossFit que abrange as outras modalidades também. Né? Igual eu falei, é um esporte que a gama de movimentos é muito grande. Se você não tiver essa paciência, essa sabedoria para dar uma segurada, principalmente no começo, onde você está querendo aprender muito e tudo, evoluir, você pula fases e aí logo depois ela vai te cobrar numa lesão ou você ter que voltar porque não conhece o movimento, entendeu? Então é mais ou menos isso que ele falou. Você entra então sai do futebol, entra no CrossFit pra treinar e de repente você vira professor. Isso. Vira o professor e quando foi que despertou pra você virar pra começar a competir? Competir, né? Cara, desde o começo, assim, ele já me desafiava. A modalidade já me colocava em, assim, sempre desconforto, porque sempre cobrava a questão, por exemplo, de um movimento mais complexo, né? Então, o meu treinador lá, que era o Rodrigo, ele falou, cara, você vai dar aula, vai estudar e aí você vai treinar como atleta, né? E na época tinha alguns atletas do boxe e aí eles falou, cara, esses atletas treinam 10 horas da manhã, você pode vir 10 horas da manhã pra treinar com esses caras? Falei, posso, beleza. E aí na primeira semana de treino com esses caras eu cheguei a passar mal, saca? Porque o volume era diferente, era uma planilha diferente, Intensidade né? maior. Então assim, mas eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero pra mim. Quero passar mal. Vou vou entrar de cara desse negócio. Eu acho que eu tô gostando desse desconforto aí, né? Porque eu costumo falar que o CrossFit mesmo, para aquela evolução, questão de performance, você tem que estar em desconforto. Não pode estar Confortável. sentado ali observando a paisagem, não. Tem que estar sempre na zona de desconforto. Que é onde evolui, né, cara? Que é onde te faz mexer. Então foi isso, cara. Eu cheguei e aí o cara falou: Ó, você tem potencial, vamos botar firme. Eu acho que eu sempre me coloquei visualizando essa questão de alta performance, né? Por mais que eu não vivesse único exclusivamente disso, mas eu sempre me vi assim, disputando grandes campeonatos, subindo em pódio, né? Então foi algo que me inspirou muito, né? Nessa época que você começou, você tava forte igual o Robert, foi? Bem magrinho, bicho. Tem umas fotos minhas aí depois que eu vou te falar. Que é assim, só a capa. Eu vou te dar um exemplo. Eu comecei a modalidade com 83 quilos, mais ou menos. Hoje eu peso 104, 102. E a porcentagem de gordura já girou em torno de. Tava forte já. Não, mas é igual ele falou, a questão não é o peso, é a massa, A né? massa muscular. Eu tenho mais ou menos 6% de gordura Então aí é corporal. só músculo. Aí não dá não Entendeu? Não tromba Tromba não. na De vez em massa. quando você joga um futebolzinho com a Cara, galera, já fica mais- joguei muito, até a gente, nas férias, a gente brinca muito quando o Robert tá aí e tal, mas ultimamente eu não tenho brincado não, porque, cara, assim, a gente brinca, mas assim, entre amigos a gente brinca muito, mas jogo contra, quando é assim eu falo, ó, não me liga não, eu não vou, Esse fez competitividade lá em cima? tipo isso, entendeu? Pelo Então, contrário, aí que não liga, porque se der alguma coisa, os caras nem vêm. entendeu? Aí eu falo, ó, jogo contra, não me liga não, no final do ano dá pra bater uma bolinha com os caras, mas tirando isso, cara, é focado mesmo no CrossFit, até pelo fato de lesão, né? Como eu sei que eu sou bem competitivo, então eu prefiro evitar, entendeu? É um cara desse tamanho que dá trabalho, hein? Deixa eu te perguntar, Mormon, você acha que a diferença do alto nível que você conseguiu chegar hoje, você acha que o futebol tem muito disso pra você? Eu falo no quesito de ser competitivo, de não aceitar ficar acomodado em momento algum. Porque eu entendo que tem gente que entra no CrossFit, se apaixona pela modalidade, só que às vezes não desperta nele essa questão da competitividade. E você já sabe que no futebol, desde que você entra na base, a competição é primeiro você tá no time,
depois pra você jogar, depois pra você se manter e depois contra os outros caras. Então a competição começa interna pra depois ela se tornar externa. Você acha que isso veio muito do futebol pra você chegar no alto nível que você tá hoje? Ah, com certeza. Eu falo que a zona de desconforto, eu consegui trazer isso, na verdade. Até pelo fato de eu ter algumas limitações. Então, nunca fui habilidoso, eu era zagueiro. Então, nunca fui habilidosão. Então, o pulmão tinha que ser melhor. Então, assim, no CrossFit, mesma coisa. Eu não tenho esse dom do CrossFit. Então, você vê atletas aí que o cara executa exercícios com muita facilidade, né? Sou um cara mais alto, sou um cara pesado. Então, essa questão de disciplina, de ter essa busca pela evolução, de estar sempre querendo melhorar, com certeza eu trouxe do futebol, com certeza. Isso aí é a bagagem que a gente traz, né? E foi uma coisa que me fez evoluir, assim, não rápido, mas ter constância, né, dentro da modalidade. Porque a modalidade ela tem três níveis, né, que a gente fala. O iniciante, o intermediário e o avançado. O Elite é onde eu cheguei, né? Que é onde está entre os melhores do país, mas a gente coloca 3 modalidades que são as mais comuns da modalidade, né? Então eu passei pelo iniciante, sofri, penei, comecei a ganhar no iniciante, subi no pódio, ganhei campeonato, iniciante, beleza. Depois fui para o intermediário, sofri, penei, comecei a subir no pódio, ganhei vários campeonatos, beleza. Fui para o RX, aí do RX sofri, penei, comecei a subir no pódio, ganhei campeonato, e aí sim, ano passado eu consegui me classificar entre os melhores do país, né? Foi onde eu tive uma colocação, que foi o 19º, fui 19º melhor colocado entre os melhores do país, né? Show de bola. Você lembra qual foi a primeira competição que você participou? Lá no céu da OAB, era uma competição de time. E aí eu fui convidado, na verdade, para compor o time. Nem eu procurei, na verdade, competir, não. Eu fui convidado para compor o time, era misto, era 2 homens e uma mulher. E aí eu fui de gaiato, tipo assim, eu nem tinha muita prática, não. Até que os vídeos que eu tenho hoje, os movimentos são feios, né? Então, assim, a evolução é nítida. E aí eu fui convidado, e a partir disso eu falei, cara, eu gostei dessa atmosfera, né? Desse ambiente aqui de competição, de se superar e tal. Então eu falei, cara, acho que é isso que eu tô querendo pra minha vida. Cara, você falou um negócio aí, essa foi quando a pessoa começa, qual que é o nome da competição que ela participa? É o iniciante, né? Iniciante. Iniciante. O scale que fala, iniciante. Tá, você começou, qual foi a sua classificação na primeira competição? Ah, não. Nem Longe apareceu. longe do pódio, longe do Nem pódio. apareceu. Longe do pódio. Isso aí é o que eu falo. A evolução, ela é gradativa. Então, assim, e muda muito de pessoa para pessoa, justamente o que o Robert falou. Se a pessoa tem essa sagacidade, essa gana de querer evoluir na modalidade, ela vai buscar meios de, por exemplo, sair daquela aula convencional da academia, dela buscar evolução em outras áreas, né? Então, assim, quem quer buscar evolução vai ter que fazer um pouco a mais. Isso é pra vida, né, cara? Com certeza. Isso é pra vida. Mas você falando essa situação aí, é um despertar pra quem tá vendo também que gosta da modalidade já. E você tava com quantos anos quando começou? 26, né? Que a gente 26. falou aqui. Então, 26. às vezes tem pessoa que tá com 20 anos, começou e fala, não vou não. Os 20 anos. Aham. Mas dá certo, né? Com certeza. A pessoa, assim, é muito tarde para começar ou para chegar no alto nível. Cara, nunca é tarde para nada, na verdade, entendeu? Então, se a pessoa quer mesmo. Ano passado, o ano que eu me classifiquei pro brasileiro, eu tive a maior carga horária de trabalho que eu tive no ano. Eu acordava 4 da manhã, dava personal 5 da manhã, mais ou menos de 10 a 11 horas por dia de aula, de correria. Só que eu me propus a fazer o que tinha que ser feito. Se eu tivesse que treinar 10 horas da noite e sair, fechar minha academia meia-noite, várias vezes eu fiz isso. Quem me acompanha na internet sabe. E assim, foi o meu melhor ano. Foi onde eu me coloquei em desconforto mesmo, onde eu busquei evoluir e não coloquei barreiras. Eu falei, cara, se é isso que meu treinador mandou eu fazer, é isso que eu vou fazer. Se eu tiver que sair daqui 1 hora da manhã, eu vou sair 1 hora da manhã. E tive que acordar 4.
Todo dia é 4 horas, entendeu? Então é mais ou menos essa questão aí. Anota essa frase aí pra nós fazer um negócio depois. O nosso melhor vem no desconforto. É isso, é Anota aí, isso. Jonas. Viu? Cara, é loucura, né? Você começou então no iniciante. Passei pelo intermediário, Pois é, passei mas pela você RX. ficou quanto tempo no iniciante? Cara, eu não tenho uma data assim muito real, não, na verdade. O que que é o lance do CrossFit? As etapas, elas são abertas. Então, um exemplo. Você sentiu que evoluiu, que consegue passar para o intermediário, você mesmo se coloca no intermediário. Ninguém te dita onde você tem Sim, que entrar, não. entendi. Entendeu? Não é tipo na escolinha de futebol, né? Os Questão de caras idade entendeu. e tudo. Você, por exemplo, tem lá. O levantamento terra é 50 quilos no intermediário. Você consegue levantar? Então você vai lá no Pode ir. intermediário. Você pode ir. O RX é 100 quilos. Pô, não consigo 100 quilos. Então eu vou ficar no intermediário. É mais ou menos isso. Você se coloca. Então a questão da evolução, quando eu falo que a evolução sólida, é você respeitar essas fases. Aham. Eu tinha força e capacidade de força, né? Que eu falo que eu entrei um pouco mais forte do que as outras pessoas, mas eu não tinha capacidade de movimento. Então eu tive que respeitar o processo para chegar bem sólido onde eu queria chegar, entendeu? Uhum. Então foi mais ou menos isso. É o que eu falo pra galera. Tem que respeitar um pouquinho a questão da evolução para você chegar sólido, né? Uhum. Lá na frente. Você falando essas situações aí de respeitar os processos. Quando você falou que lá no começo, lá você foi a primeira competição que você foi participar, foi de dupla, né, e tal, foi uma galera. Agora, a partir do momento que você começa a evoluir, você compete sozinho agora. A Correto. competição é sozinho. Correto. A elite, né, que a gente fala, que é onde estão os melhores do país, você tem competições de time, mas a visibilidade maior é no individual. Uhum. Então, querendo ou não, você depende só de você mesmo, né, do seu trabalho. Então, daquilo que você planta dia a dia no treino, né, é aquilo que você vai colher. Geralmente no time você tem a ajuda do outro companheiro. Então, você falhou, o outro companheiro vai lá e faz. Ou você faz um pouco, ele te ajuda. No individual não acontece. No individual é você e Deus, e é aquilo ali que você tem para se apoiar. Então, dentro de um nível nacional, o individual ele te traz mais visibilidade mesmo. Show. É, falando aí pra essa galera, independente da idade, né? Como você falou que tem gente nova, começa aí com 15 anos e você que começou com 26, provavelmente tem galera que pratica o CrossFit também com mais idade, mas qual o conselho você daria pra eles no quesito de investimento e gasto, vamos colocar assim? Porque eu agora, depois que a gente fez aquela toda pré-temporada ali, a gente fez um investimento para estar com o Douglas, né? Que é um excelente fisioterapeuta. Procure ele, gente, me ajudou demais. E não é barato, mano. Correto. Suplementação boa, a boa. Sim. Os treinos e tudo. Como que você faz para essa galera ter essa visão de que não é um gasto, é um investimento que eles estão fazendo para eles conseguir? Porque tudo que você falou aí, hoje você está na elite. Uhum. Não foi só por sua capacidade física e por Correto. sua força de vontade. Teve pessoas que te ajudaram, Correto. suplementação que você comprou certa, e você não viu isso como um gasto, você viu como investimento e hoje você está onde você está. Correto. Pô, na verdade, cara, a pessoa tem que querer muito, porque tem dia que é embaçado, vou te falar. Não é aquela, a famoso não tá sempre motivado, só que disciplinado. Uhum. Então, a disciplina tem que ser absurda, cara, porque você tem que enxergar que a colheita daquilo que você está plantando vai ser, pô, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Você ter a paciência e a sabedoria, entender que o trabalho duro que você está fazendo hoje, você vai colher bons frutos. E isso é para algumas pessoas, são seletos que eu falo, né? Porque muita gente, é igual no futebol, cara, muita gente começa. Muita gente tá ali na escolinha, né? Tá querendo, mas é o famoso assim, tá achando que tá querendo. Então, os investimentos que a gente faz, que é com fisioterapeuta, suplementação, que são todas esses adereços que te dão a bagagem, né? Que te dão um suporte, são coisas que você tem que entender que vão te proporcionar e que vão te impulsionar à frente e atingir o seu objetivo. Então, geralmente eu falo assim, cara, se é para fazer,
não pensa duas vezes, não negocia, não. Tem que buscar um bom fisioterapeuta, tem que buscar um bom treinador, tem que investir num bom tênis, numa estrutura, numa boa academia. Vou ter que deslocar, pegar um Uber, vou ter que pegar um ônibus, né? Vou ter que chegar tarde em casa. Vá. Se é isso mesmo que você quer, se você tem a certeza que você quer viver do esporte, seja em outro esporte, vai, faz e não negocia, cara. É aquilo que você fez. O que eu costumo dizer que no ano passado eu fiz isso e nesse ano eu fiz também. A gente assina um contrato com a gente mesmo, né? E aí é aquele contrato ali, não tem como. Você vai rasgar ele só no final do ano quando você cumprir, entendeu? Então, é o que eu falei, não dá para negociar. Se é isso que você quer, as maneiras que vão ser feitas, se precisar fazer algumas coisas, igual eu te falei, sair meia-noite, 1h da manhã da minha academia porque eu precisei treinar, é isso que vai acontecer. Você falando aí a questão de chegar à elite, como é a pontuação para chegar até na elite? Legal, show. Chama Torneio CrossFit Brasil, é como se fosse o Campeonato Brasileiro de Futebol. Uhum. Acontecem seletivas. Seletivas é o quê? Vestibulares. Uhum. Ano passado deram mais ou menos 900 e poucos, 1.000 e poucos, vamos colocar 1.000 e poucos atletas, 1.200 atletas mais ou menos, em toda a seletiva. São 7 capitais. Esse ano, no meu caso, caiu em Sorocaba, eu vou para lá para fazer as provas, né? E aí, nessas seletivas, a gente tem os 3 primeiros do pódio. Se você for bem, você sobe no pódio, né, na pontuação. Esses 3 primeiros se classificam direto para a final. Uhum. E o restante são 48 homens, né? 48 homens, 48 vagas. Essas 3 vagas do pódio, elas somam mais ou menos 18 homens. Essas 30 vagas que sobram, entram num ranking geral. Então você cai numa tabela e aí você pontua e entra na tabela. Ano passado eu entrei na 48ª, foi a última vaga que eu consegui. E aí, desses 48, acontece uma final. Ano passado foi lá no Ibirapuera, em São Paulo. E aí você tem 4 dias de competições, foram 12 provas. Então testa o seu fitness até o extremo. Então tem natação, tem corrida, tem levantamento de peso, tem movimentos ginásticos, né? Então, assim, é uma gama de atividades para escolher o homem mais condicionado do país, entendeu? E aí ele coloca um ranking. Nessas provas você vai pontuando. Então, os 3 do pódio e aí depois vem um ranking geral. Ano passado eu consegui subir, comecei em 48 e subi para 19º. Então, no estado de Goiás eu fiquei em primeiro, mais bem colocado. E até essa camisa que eu trouxe aqui para mostrar para a galera. Pra você ter uma ideia dessa que é a camisa mais desejada que a gente fala no meio do CrossFit, né? A âmbito nacional. No estado de Goiás, aqui em Goiânia, só tem 4 pessoas que têm essa camisa. Você tem uma ideia de nível de... Vai, né? Você tem uma ideia de nível de performance, né? Que não é todo mundo que chega, cara. É a minoria mesmo, entendeu? Então, é um esporte que ele é muito seleto, na verdade. Para quem acompanha o nosso podcast, nós temos os nossos colaboradores, patrocinadores que nos incentivam aqui. Eu quero falar para vocês da Manancial Mangueiras e Conexões. Manancial Mangueiras é uma loja de mangueiras e conexões hidráulicas aqui no nosso estado de Goiás, localizada em Goiânia. Então você que está precisando de mangueiras e conexões hidráulicas, é lá na Manancial Mangueiras e Conexões. Sempre vai ter alguém para te atender com material top de linha. E o telefone de lá é 3298-2131, 3298-2131. Então é só você ligar lá na Manancial que você vai ser bem atendido por um dos vendedores. Para você que está precisando de uma bateria do seu carro aí, atendimento online, atendimento 24 horas, o plantão, na verdade, 24 horas, é na Noroeste Baterias. Então, qualquer hora do dia ou da noite, sempre estará com um plantão para te atender. Precisando, é só você chamar no WhatsApp, que é 629-8626-8272. Então, precisou de uma bateria? Noroeste Baterias.
Artesanato e personalização em resina epóxi você vai encontrar na Resina Colors. Lá você vai encontrar chaveiros, você vai encontrar canetas, porta-copos, porta-retrato, tudo em resina epóxi. E também a Resina Colors está com uma novidade. Eles também estão dando um curso para você se profissionalizar e ter sua renda extra. E você que nos acompanha aqui nos nossos canais, você vai ter um desconto especial com eles também. É só você falar, olha, eu sou inscrito e acompanho tanto o Encontro Esporte Clube ou o Encontro Cast. Então ela vai te dar um desconto especial. O telefone de lá é 62 99470 9147. Você pode entrar em contato nesse WhatsApp que vai ter sempre alguém para te atender. Então, pensando em Resina Colors. Você que é apaixonado em açaí, nós temos o melhor açaí do estado de Goiás para você. É o Açaí do Goiano. Fica localizado ali em Trindade, então você que é de Trindade região, você pode fazer o seu pedido que eles irão levar para você. Com opção de 20 adicionais ainda, então você vai escolher o tamanho do seu copo e dentro desse tamanho do copo que você vai escolher, você pode escolher 20 adicionais. E lá eles também têm o cupuaçu. Cupuaçu é bom, hein? Então você que gosta de açaí e cupuaçu é o do Goiano. O telefone do açaí do Goiano é 62 99415 8346. Pensou em açaí? É açaí do Goiano. Olha, eu tenho um recado muito importante para você. Nós temos um colaborador aqui muito especial no nosso Encontro Cast e no nosso Encontro Esporte Clube. É a Battery Carry. Battery Carry vai ajudar a prolongar a vida útil da sua bateria. A instalação é muito fácil. Você mesmo consegue instalar. E eles também têm uma novidade aqui. Para você que acompanha o nosso canal, você vai ter esse desconto de 23%. E o cupom é esse. É só você colocar lá assim, Encontro Cash. Quando você for adquirir esse produto, então você vai ganhar 23% de desconto. E você que acompanha o nosso Encontro Esporte Clube, você vai colocar assim, Encontro 1010. Quando você for adquirir e inserir esse cupom de desconto, 23% de desconto para você. E também a novidade da Battery Carry é você pode ser um revendedor da marca. Então, que tal ter uma renda extra? É só você entrar em contato pelo 62 99482 5125. Eles vão explicar para você detalhadamente como é o produto e como você pode ter essa renda extra também. Então, querendo ter dar vida longa para a sua bateria, é na Battery Carry. A Ucton Designs é mais um dos nossos colaboradores aqui dos nossos encontros. Então você que está precisando aí de arte final para sua empresa, você que quer construir o seu site do zero, você que quer fazer o tráfego pago da sua empresa, você vai encontrar na Ucton Designs. O telefone deles são 62 99153 5397. Olha, tem profissionais de excelência para te atender a sua empresa e a sua loja. Então é só procurar a Ucton Designs. Pensando em dar um talento aí, cabelo, barba, você que quer fazer um relaxamento, luzes progressivas, sobrancelha em design, é na Castro Barbearia. Lá você vai encontrar os melhores barbeiros aqui da nossa região noroeste de Goiânia. Castro Barbearia fica localizada aqui no Jardim Colorado, na Avenida Contorno. Não tem erro, é a avenida principal aqui do Jardim Colorado. Então, o telefone deles para você agendar o seu corte, design, o que você quiser fazer no seu cabelo e barba. O telefone é 62 98499 2162. Você pode chamar eles no WhatsApp que sempre vai ter um profissional para te atender. Indo aí pro lado um pouco mais pessoal, hoje você é empresário também, né? Eu conheço, mas conta pra galera aí como que foi sua ida lá no... O On já foi lá no Caldeirão do Hulk. Verdade. Ganharam um programa lá, né? Deu Uma Uau. bufunfa. Ganharam uma bufunfa. Foi? Legal. Conta pra essa galera aí como é que foi a experiência. Porque depois eu vi lá vocês postando, teve a surpresa que você fez pra sua mãe. Também. Conta Show. também pro pessoal de onde é sua mãe, de onde veio esse nome Mohamed aí, um pouco da sua... Imagina onde veio Mohamed. Então, Brasileiro não é não, né? Você pode se surpreender. Cara, a minha origem minha família, parte de mãe, é libanesa, né? Então tem uma origem estrangeira. Meu pai é brasileiro. E aí, essa junção aí tem
São 2 filhos, eu e meu irmão, o Hussein. E aí deu essa mistura boa aí, né? Então, cara, o programa é onde eu tenho a minha academia, Que ano foi o que é o programa? 6 anos atrás, 6 anos atrás, 2000. 2017. 2017 para 2018. Você tava onde conta? Faz as contas, faz as contas. Tem 5 anos de Lion, né? Então Aham. tem 5 anos de academia. E aí o programa foi um ano Já faz a antes. propaganda aí da Lion, tá? Pois é, vou chegar na bendita, graças a Deus. Cara, o programa é o seguinte: é um programa de perguntas e respostas. Ele é uma parede gigantesca. Esse programa tem em vários países. E aí é o seguinte: 2 pessoas, foi eu e meu irmão. Meu primo foi de acompanhante comigo na plateia, mas dentro do programa mesmo, eu e meu irmão. E aí é o seguinte, ele faz perguntas, o Luciano faz perguntas para você, e aí você tem que responder correto e posicionar uma bola na parede. Dentro dessa parede, ela tem caçapas, e as caçapas são os valores da grana. Então, assim, na verdade, eu falo que é um jogo muito difícil. Porque não adianta você só acertar a pergunta, você tem que dar sorte da bola cair na caçapa do dinheiro grande. Aham. Entendeu? Então, tipo assim, tinha caçapa de R$ 1, tinha caçapa de R$ 10, mas tinha caçapa de R$ 5.000. Entendeu? E a partir das séries, ela vai subindo os valores. Então, assim, na primeira parte do programa, acho que a maior caçapa tinha R$ 10.000. Na segunda parte do programa, 50 mil. Na última parte do programa, acho que era 500 mil ou 150 mil reais. E pra isso acontecer, tinha que ir passando de fase o programa. Correto. Pra passar de fase era que forma? Acertando? A gente conseguiu chegar no programa num vídeo que a gente fez, que era contando um sonho que a gente tinha. Minha mãe tinha se mudado pro Líbano, a gente estava aqui sozinho, eu e meu irmão, e a gente falou, cara, a gente não conhece o Líbano, não tem condição de ir. Bora contar essa história pro Luciano e ver se ele compra a história, Fala né? que Luciano aí, que Luciano Huck. Luciano Huck, né? Caldeirão do Hulk. Alô, mãe na Globo. Alô, mãe tá na Globo, né? E aí, cara, ele comprou a história. A gente falou, cara, vamos arrecadar uma grana pra gente ir conhecer o Líbano, o país da minha mãe, né? Dos meus avós, e rever minha mãe. E aí o Luciano comprou. Eles vieram aqui em Goiânia, fizeram uma entrevista e tudo. Voltaram, depois de uma semana a gente estava em São Paulo gravando. E aí o programa é muito louco por causa disso, cara, porque ele te dá essa sensação de que você quer ganhar muita grana. Só que graças a Deus a gente teve a sabedoria, meu irmão principalmente, porque ele ficou no palco e eu fui para uma cabine secreta que fica atrás da parede responder as perguntas. Então, assim, ele posicionava as bolas e eu ficava atrás da cabine respondendo. Então, tipo assim, eu tinha que acertar para ele colocar a bola verde. Qual que era o tipo de pergunta? Cara, conhecimentos gerais. Teve uma pergunta lá que eu vou te colocar aqui, você vai entender o nível de pergunta que era. Lá em Paris, no Museu do Louvre, tem um quadro que chama Las Meninas. Qual é o nome do pintor que pintou esse quadro? Caraca. Pra você ter uma ideia. Entendeu? Então, assim, conhecimentos gerais, absurdo. E você sabia? Não, essa aí eu chutei e errei. Foi uma das que eu errei. Porque, assim, ele te dá múltipla escolha. Ah, sim. Entendeu? Então você tem que apertar lá. Então, mas é assim, 4 escolhas. Cara, se tivesse nada a acertado, você ver. ia falar, bicho, Não, esse cara bicho. é um fenômeno mesmo. Mas ele acertou umas difíceis. Acertei umas difíceis, cara. Mas- E assim, mas tem que ser sagaz, porque o lance lá, se você empolgar, por exemplo, eu errei uma pergunta ridícula. Era a abertura da Copa do Mundo no Brasil. Então, assim, era Maracanã e Maracanã. Eu coloquei Arena Corinthians. A Arena Corinthians nem tinha acabado de fazer ainda, entendeu? Tipo assim, eu sabia. Só que na hora da emoção do negócio lá do programa, você se perde. Então tem que você vislumbrar, às vezes, com as câmeras, você meio que desfoca. E podia errar quantas? Era assim: 6 perguntas. Cada pergunta cai bola verde ou vermelha. Então, assim, fez a primeira pergunta. O meu irmão posicionava as bolas lá, a bola ficava branca. Posicionava a bola, e aí ele fazia a pergunta pra mim, eu respondia. Eu respondia correto, a bola que o meu irmão posicionou era aí verde, né? A bola caía e somava dinheiro.
parede te dá e a parede te tira o Correto, dinheiro. tiro o dinheiro. Então, assim, aí a segunda pergunta, errei, um exemplo do quadro, errei. Aí ele já tinha posicionado as bolas, ficou vermelho. Aí a bola subtraiu o dinheiro. Então o grande lance era esse. Ele não podia, porque o grande lance é o seguinte: imagina que a parede é aqui. E aí os valores maiores ficavam da metade para cá. Uhum. E ele posicionava as bolas antes de eu responder. Então, assim, se ele fosse muito olho grande, Ganancioso. ganancioso, ele posicionaria as bolas mais para cá. Mas se eu errasse, ela comeria também muito dinheiro. Uhum. E o meu irmão, acho que colocou, acho que de 8 bolas que a gente posiciona, ele colocou só 2 para cada do valor maior, saca? E tem umas paradas na parede assim, né? A bola não cai Ela não cai direto, reta. ela vai Ela caindo, não cai. batendo nos negócios, então pode Aquele ser é que. tipo um jogo de moeda. Tipo, Sei. tipo, esse aí mesmo. Isso. Como é que é o nome? Pinball. Pinball. É. Que tem ele não desce reta. Assim, você Se coloca a fosse, ia bola ser no uma meio, teta, era só pô, colocar no 500 mil. você coloca no meio, ela vai parar lá no canto, entendeu? Então é mais ou menos isso. O grande lance é isso que eu te falei, que é muito difícil esse programa, porque não é só você acertar. Ah, jogo do milhão, por exemplo. Aham. Vai acertando. 2 mais 2 é 4. Vale 50 mil? Ganhei 50 mil. Acertei 4. Não é assim, entendeu? E a gente somou, graças a Deus, a gente ganhou 211 mil no programa, saca? E aí eu dei 11 pro meu primo, que tava na plateia com a gente, que Me sempre, chamou, cara. não é? E até é engraçado isso, porque eu tenho outros irmãos por parte de pai, e eu liguei pro meu irmão, que é bateria, até jogou bola também, foi goleiro. JV, grande é JV, hein? ele, Queremos você aqui, JV. fenômeno, Que cara, resenha, JV. baterista, fenômeno, Gabriel Gava, esses caras tudo, Baterista dos velho, feras. Cristiano Araújo, tudo é com ele. Eu liguei pra ele, falei, mano, eu tô indo pra São Paulo, só que eu não podia falar o que que era. Tô indo pra São Paulo, você quer ir comigo? Tudo pago, não sei o que, não, vamos ficar um final de semana lá. Ele, mano, não sei o que, tal, não posso, não tem agenda, não sei o que, não sei o que. Acho que ele tinha os compromissos dele também, né? Uhum. Aí eu liguei pro meu primo, tudo pago. Eu disse, tô indo já, tô chegando. Voltou com 11 mil no bolso. Depois que eu conto isso pro meu irmão até hoje me dá risada. Falou, cara, você perdi 11 mil, bicho. Aí o grande lance foi esse. A gente pegou a grana. Só que assim, a gente não pegou a grana direto, a gente não saiu com a grana de lá. Ainda tem esse lance ainda. Você assina sei lá, 10 folhas de contrato saindo. Até me senti jogador de novo, porque um monte de contrato, um monte de folha. E aí, eles fazem uma pesquisa de mercado. Você pode às vezes nem receber. Porque a pesquisa de mercado é a mesma que eles fazem com Big Brother, com The Wall, com The Voice, com todos esses programas que são de entretenimento na TV. Se a pesquisa de mercado não fosse a satisfatória, eles não exibem o programa. Ele só fica gravado. Entendi. Entendeu? Então não é certeza que você vai receber a grana. Só vai receber se for pro ar. Só for pro ar. Então, assim, a gente demorou mais ou menos, acho que uns 5 a 6 meses sem poder falar nada pra ninguém. Se a galera tivesse que comprar a Fez ideia um da sua piloto, história. né? Se eles Entendeu? Então, o gostassem, Ibope, na verdade, o Ibope tem que ser alto. Então tem que vender, a história tem que vender, entendeu? Ah, mas E aí, ir pro Líbano e pô, tal. e assim, foi uma história da hora, porque a gente fez uma surpresa pra minha mãe. A gente não contou. Eu falei, mãe, ela tá precisando de uns E remédios. eles gravou ou não? Gravou. Aí A gente tá precisando, ela tava precisando de uns remédios. Eu falei, mãe, tem uma amiga minha que tá indo, vou mandar os remédios por ela. Ela tem que estar lá no aeroporto, porque se não tiver no aeroporto, a menina vai pra outra cidade, você tem que estar lá. E aí, beleza. Aí a gente parou em Marrocos, ficou massa. A gente ficou um dia em Marrocos, curtiu, visitou e tal. Isso tudo eles filmando. A gente fez um making off pra eles, né? Ah, E tá. depois eles Editaram. editaram e colocaram lá. E aí, porque eles perguntam depois, o que aconteceu? Tipo, você conseguiu realizar os sonhos, né? Deu tudo certo? sim. O que você fez com a grana, né? Uhum. E aí, tem até a matéria lá depois, se quiser, deixa o link aqui, a matéria lá no GE, Nós vamos ver depois. tem lá. E aí, minha mãe chegou no aeroporto, e aí a gente engraçado. Eu cheguei lá, cara, e a gente não tinha aquela especificação para onde estava indo, porque era surpresa, pô. Aí a gente parou na alfândega lá,
E aí o cara começou a encrespar, porque não tinha o contato onde a gente ia, com quem ia ficar. Quase que a surpresa cai por terra. Tipo assim, quase que Vai não Podia voltar. dá ligar pra ele surpresa. e falar, Tipo, mãe, mãe, tô aqui tô do lado aqui. da porta querendo entrar e os caras estão me barrando. Só que aí, eu levei minha noiva, né, na época, minha namorada Isabela, que é minha esposa hoje, e meu irmão. Então, assim, aí ela conseguiu falar com a minha mãe, falou, ó, a menina tá aí, qual que é a rua sua, qual que é o número, né, pra dar uma referência. Liberou, cara, e lá tem é tipo mais ou menos, é igual a saída do aeroporto, só que lá tem uma entrada, e aí fica num ponto cego mesmo, né, não dá pra ver. Rapaz, a hora que essa minha mãe viu a gente lá, do nada, cara, tipo assim, pô, tava Ah, falando com vocês agora, achei que vocês estavam no Brasil. Cara, foi muito massa. E assim, a gente pegou neve, né? Então foi bem da hora mesmo. Foi uma história muito boa. E aí, cara, depois disso, eu fiquei lá 15 dias. E meu irmão ficou 3 meses. Meu irmão soube aproveitar pra caramba lá, saca? ah. Ele ficou com a minha mãe lá bastante tempo. Trabalhou lá, ganhou uma grana lá, saca? Meu irmão é O irmão desenrolado. dele é É desenrolado, desenrolado, cara. você é Esse brabo. aqui é um cara que é bom de trazer aqui, porque ele tem história, assim. Meu irmão já fez quase tudo na vida, cara. Você é uma resenha, Fez mano, dá faculdade pela risada de mim, metade, mano. já vendeu de tudo, cara. É um cara que, assim, hoje ele tem uma Ele é daquele de empresa, subir no caminhão, desses trem elétricos no trio meio da rua elétrico, aí, recreador, já foi botim de Hot Park, já recreador, já morou na Bahia, já fez um monte de coisa, cara. Você é bicho doido. Hoje ele tem uma empresa, ó. ele tem uma empresa de entretenimento que é essas estações instagramáveis que vende que são expostas em eventos, é a Uhum. 360 Go Slow. E aí, graças a Deus, hoje o cara é estabilizado, tem família, tem filho. Mandar um abraço pra todos aí, minha cunhada, meu sobrinho. Então é um cara Ele ficou que 3 meses lá, ficou 3 meses, trabalhou. cara, vixe. Ele deu aula de tudo, deu aula de zumba, deu aula de futebol, deu brasileiro, uma brasileira, bicho. E ele me mandava mensagem, o que que eu faço no treino hoje? O que que eu falo pros caras? O que que eu não sei o que, bicho? É muito engraçado. E aí, Vocês nunca tinham Não, ido pra ele, não? mas nunca tínhamos. outra curiosidade, ele se virava como? Cara, Em que língua que ele não, falava lá? ele sabia o básico, sabe? Ele sabia o básico. Ele é mais Base do quê? do árabe. Ah, Ele do é mais árabe. desenrolado que eu, na verdade. E aí ele começou a conviver mais, né? Então ele desenrolou bastante, desenrolou. Ixi, meu irmão aquele ali é uma figuraça. E aí, cara, ele ficou 3 meses, eu fiquei 15 dias. Com a grana que voltou, eu gastei mais ou menos uns 20 conto, mais ou menos, na época. Então eu tinha 100 e voltei com uns 80, mais ou menos, 80 mil. E aí eu falei, cara, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu queria comprar um carro, eu queria comprar uma. Na época eu queria Sportage, sabe? Aquela Sportagezinha. Aí eu falei, cara, quero comprar esse carro. Aí a Isabela, minha esposa, falou: Mohamed, esse trem aí, você vai rasgar esse dinheiro? Você é doido? Tá até mandando mensagem aqui, ó. Falou nela, pum, radar. Aí eu falei, cara, eu tinha vontade de abrir um estúdio, tipo de personal, de alguma coisa Ah, assim, né, pra ter. Falou, cara, o que você acha se a gente abrir uma academia de CrossFit, um box? Falei, uai, então não é uma ideia, não é uma má ideia, não. Começamos a pesquisar, tal, não sei o que, academia, galpão e tal. E aí, surgiu a oportunidade de a gente estar agora no Jardim Europa ali, perto do Sesc Faisalville. A CF Lions é um centro fitness Lions, né, que chama. É um lugar para as pessoas buscarem qualidade de vida, né, evolução dentro da atividade física. E cara, já passaram, sei lá, mais de 400 alunos lá nesses 5 anos, graças a Deus. A gente sobreviveu à pandemia, né? Teve a pandemia aí. A gente não fechou, vários amigos meus fecharam box. A gente não fechou, a gente saiu da pandemia. E aí a gente está agora nesse processo de voltar ao normal de novo, 100%, do que a gente tinha antes dos alunos, né? Que a gente perdeu na pandemia. E cara, só bênção. Não tenho o que reclamar, na verdade. É uma academia que ela é muito, a gente fala família, porque como a gente tem esses horários mais reduzidos, todo mundo se conhece, né? Então, é uma benção na minha vida. Eu coloquei lá, como se diz, o meu dinheiro, né? O meu dinheiro do prêmio.
Já fiz 2, 3 vezes o dinheiro do prêmio nesses 5 anos, graças a Isso. Deus. Já rendeu bastante. Se tivesse comprado na Então, Sportage, Sportage tava na Sportage. já tava Sportage Talvez, trocando. tinha Talvez, é vendido, verdade. Já tinha feito dinheiro com a Sportage de novo. Mas você acha que ajuda a sua box ter resistido à pandemia? Não que os outros professores ou as outras boxes. Você acha que a diferença que fez você permanecer talvez foi o seu profissionalismo e as suas colocações nos campeonatos top nível que você consegue? Porque eu acho que isso deve dar. Uma coisa é você treinar com o Messi, outra coisa é você chamar eu para dar treino pros caras, né? Os caras vão querer treinar com o Messi. Então você tá num. A referência, né, que você fala, né? Ter a Referência. referência, né? Não, graças a Deus, meu nome é um bom nome dentro da modalidade. Tanto a nível Centro-Oeste, graças a Deus, é bem forte. A nível nacional, desde o ano passado, a gente tem conseguido bastante visibilidade. Então, trouxe sim, graças a Deus, depois da pandemia, uma referência, né? Até pelo fato da capitalização de alunos, né? A gente precisa então, encher as turmas para a academia rodar, né? Então, com essa referência, lá na minha academia eu tenho uma parede assim que eu gosto de expor meus troféus, né? Minhas colocações e graças a Deus a visibilidade foi muito boa, então eu consegui desempenhar aí. Ano passado, por exemplo, eu competi 11 vezes e subi 8 vezes no pódio. Então, uma meta muito boa. Então, o nome acarreta nisso, né? Você consegue atrair alunos pelo fato do seu desempenho, né? As pessoas estiverem competindo, né? Saber o que que você está fazendo, né? Qual a metodologia que você está fazendo, qual o treino que você está fazendo. Então, a Lions, graças a Deus, consegue absorver um pouco disso. Mohamed, sempre que eu vejo boxe assim, meio leigo nisso daí, mas trabalha com horários, é isso? Correto. Ela não é uma academia convencional Aham. onde você treina a qualquer horário, né? Um Aham. exemplo de musculação. Ele tem horários justamente por falta disso. O professor da hora é o que vai te instruir, Uhum. entendeu? Então, por exemplo, lá na minha academia eu tenho 6 da manhã, 7h30, meio-dia e 15, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30 da noite. Então você pode ir em qualquer horário desse. A gente tem o box aberto para algumas pessoas que querem treinar fora do horário, mas a pessoa tem que conhecer a modalidade. Ela não pode ser leiga, né, ou sedentária, justamente pelo fato da questão de prevenção de lesão. A pessoa chega um atleta, por exemplo, tá aqui em Goiânia, quer treinar lá no box do Mohamed, mas 4 horas da tarde, não tem aula. Tranquilo, sem problema nenhum. Uhum. Então a gente tem essa flexibilização dentro dos horários, mas são horários fechados, né? Porque o aluno precisa entender que o profissional que está lá é o que vai te instruir. Se você precisa aprender, você precisa ser orientado, né? Então são horários fechados. No futebol, o menino ele nasce querendo jogar futebol pra ganhar dinheiro também, né? Tem isso. Com E o certeza. cara no CrossFit tem possibilidade de ganhar dinheiro? Tem, com certeza. Hoje no Brasil a gente tem aí mais ou menos, vou colocar aí por alto aí, uns 10 atletas que vivem disso. Única e exclusivamente disso. Tem salário, as marcas pagam eles para serem atletas, né? Para rendimento, para alto rendimento. Eu não vivo só disso, né? Mas eu tenho empresas que me patrocinam, que investem dinheiro em mim, então eu ganho salário. Eles te patrocinam pra você levar o nome deles também para as Correto, dentro competições, das né? competições. E dentro da rede social, divulgar a marca, né? Uhum. Fazer aquela publicidade que é convencional aí. Então, linkar, na verdade, a minha imagem à marca, né? Uhum. Então, tem rentabilidade. Os torneios, vou te dar uma ideia. Esse próximo que vai vir agora, que é dia 27, 28 e 29, aqui em Goiânia, vai ser lá no Ferreira Pacheco. Ele é um dos principais campeonatos nacionais, a visibilidade dele é bem grande. A premiação na categoria Elite, que é a minha categoria, é R$ 10.000. Então o primeiro colocado sai de lá com R$ 10.000, entendeu? Uhum. Então acho que é 10, 5 e 3, não lembro, os 3 primeiros colocados. Mas é uma rentabilidade bem alta, né? Uhum. Num nível maior. O campeão brasileiro ganha mais ou menos isso, uma média de uns R$ 15.000, mais ou menos. Então, o valor financeiro, para quem está no alto nível, ele tem essa rentabilidade, sim. Show demais. É,
os próximos passos aí para as competições? Ah, show. Tem essa agora, que é o Monstar Games, que vai ser lá no Ferreira Pacheco. E aí depois a gente prepara para, de novo, estar representando o estado aí entre os melhores do país, que é a seletiva do TCB, do Torneio CrossFit Brasil, que a meta é sempre estar entre os melhores, né? Tá sempre em alto nível. Esse ano eu vou competir muito menos, na verdade. Eu coloquei como meta 3 a 4 competições e no máximo 5 competições pontuais, até pelo fato de melhorar meu rendimento. Ano passado eu extrapolei, na verdade, até pelo fato de acumular depois no segundo semestre algumas competições, mas eu quero competir menos e performar melhor, entendeu? Então eu vou ter mais tempo para treinar, para me dedicar. Eu cheguei ano passado a emendar 4 competições, eu competia um final de semana, descansava no outro, competia no outro, e assim, lugares longe, Uberlândia, São Paulo, então longe, né, o deslocamento. Então, esse ano eu vou competir menos, mas eu quero estar melhor nas competições, né? Você falou agora por questão da idade, tem muita galera nova aí que dá trabalho aí? Rapaz, no CrossFit a gente tem as categorias, aí eu tenho 34 anos, com 35 eu já entro numa categoria que é 35 mais, que é o Master, né? Eu posso continuar competindo na Elite se eu quiser, mas eu já posso estar num grupo fechado de Master. Então, assim, até nas seletivas, no Torneio CrossFit Brasil, a gente tem o Teens, que é os adolescentes, a Elite, e aí depois entra as categorias, 35 mais, 40 mais, 45 mais. Tem campeões brasileiros nessa categoria. Então você tem o campeão brasileiro Team, tem um campeão brasileiro Elite, tem um campeão 35 mais. Então, a molecada mais nova que tá vindo aí tá dando trabalho demais. Então, assim, eu vou ficar esse ano na Elite, ano que vem eu já vou analisar se eu preciso ir pro Master, se eu ainda consigo ficar na Elite ainda, entendeu? Mas essa sensação de estar entre a molecada é muito bom, porque a gente consegue, com a experiência que a gente tem, né, de mais vivência, às vezes administrar alguma coisa que eles não têm, que é essa questão de segurar um pouco o âmbito, né? Que a molecada vem nova e tudo, e o esporte e a bagagem que a gente traz te dá um pouquinho mais de experiência, né? Então a gente consegue lidar um pouco e às vezes ganhar uma ou outra coisa ali da molecada mais nova. História de vida incrível, né, cara? Cara, deixa eu fazer uma perguntinha pra ele aqui. Desse tempo que você tem não só do CrossFit, mas de professor, a gente tá falando aqui sobre história, sobre inspiração. Já teve alguma que você inspirou, foi inspirado? Alguma pessoa que às vezes estava ali no sedentarismo e tudo, que você conseguiu ajudar essa pessoa a mudar, realmente transformar a vida dela? Ah, cara, eu vou te falar a verdade. Eu tenho um amigo meu que é o Thiago, né? O Thiago Iwata. Ele é meu padrinho de casamento. Eu fui o mestre de cerimônia dele, então eu casei ele, na verdade, né? Então, tipo assim, eu fiz a cerimônia. Ele, pô, eu não quero padre, eu não quero pastor, eu não quero ninguém. Eu quero que você faça meu casamento. Eu falei, ó, tá doido, vou fazer então. O cara faz ter casamento, bicho, você acredita? Até casamento eu já fiz. E ele era sedentário absurdo, absurdo, assim. E através da atividade física e o do CrossFit, que eu trouxe ele pro CrossFit, eu comecei com ele com musculação, eu era personal dele, e aí a gente começou na musculação, e aí depois essa questão de variações de movimento, o CrossFit te dá um pouco mais de ânimo, porque você está sempre movimentando, fazendo treinos diferentes, a musculação é muito importante, mas ela te dá um pouco de monotonia, né? Porque você está sempre no mesmo aparelho. O CrossFit já não, ele te dá um pouco de liberdade e flexibilidade para você mudar o treino e motivar, né? E aí, cara, ele mudou da água pro vinho, cara. Isso assim, eu costumo dizer que o esporte ele salva mesmo. Não é uma questão de, às vezes, salvar a vida, ou morte ou não, mas é da pessoa mudar, né, os hábitos dela. Então o Thiago é um bom exemplo disso. E assim, outras pessoas que me dão feedback no Instagram, né, principalmente, pô, tava desanimando, mas eu vi que você uns dezenas de atividades que você faz, você ainda treina, você ainda tem. Eu não vou desanimar, não. Então, tipo assim, as pessoas fazem. A rede social dá muito isso, né? Essa proximidade da pessoa ver que é possível fazer. Né? Podia muito bem dar desculpa assim, pô, não sou um atleta profissional, não vivo justamente disso, não vou querer chegar na elite, não. Não vou querer estar nos tops, não. Só que não, pô, eu tento fazer com aquilo que eu tenho o melhor que eu tenho.
Então, o melhor que eu posso dar é com aquilo que eu tenho. Eu tenho 2 horas de treino por dia, vai ser o melhor treino que eu puder fazer. Tem dia que vai ser bad, vai ser ruim, mas eu vou entregar o treino. Então, é mais ou menos essa questão, inspirar pessoas e mudar a vida de através, ou pessoalmente, ou pela rede social, né? Show de bola. Fala aí, Rondes. Qual que é os exercícios lá, as provas que vocês fazem nessas competições? O tipo de prova que é? Show. Dentro ou por fora, como é que é as provas? Cara, as variações são diversas. Assim, a gama de atividade física, de movimentos, vou te dar um exemplo de uma prova. Lá no torneio, no CrossFit Brasil, por exemplo. A primeira prova foi natação. Só que era assim, você fazia movimentos fora da piscina, você levantava peso fora da piscina, nadava, voltava, levantava mais peso. É uma prova. Segunda prova, tinha subir corda, fazer apoio de cabeça para baixo e depois andar de cabeça para baixo. Então são N variações que tem que você pode encontrar numa prova de CrossFit. A base do CrossFit, que é o que o criador fez justamente para você entender a modalidade. Você tem que estar preparado para tudo. Então, um exemplo, se o cara pedir aqui, Mohamed, vai correr 5 km aqui agora. Eu tenho que dar conta de correr 5 km. Agora sobe aquele muro ali, pula aquele muro, tem um pedaço de tronco do outro lado, passa o tronco pro outro lado. E pula o muro de E novo. pula o muro de novo. Então, o CrossFit, que eu tô dando um exemplo mais drástico, assim, pra você entender mais ou menos que aqui pode estar qualquer tipo de coisa, entendeu? Tem outros exemplos, tipo aquelas provas de strongman, que é puxar carro, aquelas coisas, tem de maneiras adaptadas no CrossFit. Um exemplo, ele coloca um peso lá, as anilhas, e pede para você puxar, entendeu? Então, assim, a maior carga, levantar a maior carga, entendeu? Então, assim, são variedades que é um esporte que eu igual te falei, que não te deixa na zona de conforto. Porque ele está sempre te expondo a uma coisa que você tem que estar preparado para fazer qualquer coisa. Na sua galera aqui que você tá hoje, qual que é a média de pesos do levantamento olímpico? Cara, eu vou te falar o meu recorde pessoal, né? De clean, que é do chão para o ombro, eu tenho 160 quilos. Tem uma média aí, mais ou menos, da galera que está na elite, de 170, 175. Então, é bastante peso, na verdade. E ano passado, por exemplo, na prova de peso, eu fiquei em quinto. Foi a minha melhor prova, né? Eu sou um cara mais pesado, então são cargas bem altas, né? Mas que a gente consegue colocar para a cabeça. Então, é uma especialidade minha, prova de peso, né? Eu tenho bastante força. Nessas provas são séries ou é só um levantamento? A gente tem, às vezes, rounds. Então, por exemplo, você tem 5 rounds para levantar a maior carga. Então, você constrói a sua carga. Você começa com 100 quilos, depois você coloca 110, depois você coloca 120. É mais ou menos como a pontuação olímpica mesmo, né? Tipo isso. Aham. Tipo isso. Ok. Mais ou menos isso. Massa. Esse que você falou assim, o levantamento olímpico é aquele que você pega, traz aqui. Tem o clean and jerk e tem o snatch, né? Você O pega lá arranco e do o chão. arremesso. Isso, Isso é do chão, difícil pra coloca caramba. pra cima da cabeça, porque é um movimento muito técnico. Então você vê aquele japonesinho, aqueles caras levantando peso, aquilo ali, cara, é muita força, mas também é muita técnica. Você pega cara de 70 quilos colocando 120, 130 pra cima da Nas cabeça. provas olímpicas, quando a gente vê aí, muito você peso, vê que né? os caras colocam muito peso, mas o cara não põe peso lá e já chega e levanta. Eles É. pegam, segura na barra, fica Já vi concentrando o cara quebrando máximo o braço, possível, né? pra depois fazer o levantamento. Aí não é só levantar, depois que chega no ombro, que você Coloca falou, na aí o cara cabeça. concentra pra Concentra. conseguir Colocar na subir. cabeça. Então, É muito realmente, técnico. eu acho que é até mais técnico do que de Com força, certeza, né? Com certeza. Acho que força também. Não, Com certeza. Com certeza. também, Não, mas agora falou, não adianta mas você conseguir levantar da probabilidade ali, 200 quilos e não tiver a porcentagem, técnica. técnico, eu acho que Geralmente o quando faz essa contusão é aqui mesmo, né? cara, tem articulação. Falou que é articulação, eu acho que é um lugar que onde gera mais lesão, que eu falo assim, porque é onde está a musculatura encontrando, né? Então, assim, cotovelo, punho, ombro, né, joelho, tornozelo, é onde a gente tem os pontos aí mais de dores, que a gente reclama um pouco mais, que é onde está mais expostos, né? Você não vê muito bíceps, Sim. antebraço, quadríceps, porque são músculos maiores, né? Aham. Então, onde você tem o encontro da articulação ali, com o músculo,
E eu acho que é onde a gente tem um maior. E é onde a fisioterapia entra. Uhum. Você faz bastante acessórios, né? De mobilidade, de flexibilidade, de fortalecimento, justamente para liberação, justamente para isso. Para você preparar essa articulação para esses movimentos mais de É potência. tão bom fazer a liberação, né? Dá uma É ideia pra doido. você hoje, se eu tava na academia, vi você postando lá, né? É como se fosse um agachamento. Tem cara que coloca 200 quilos, mas faz um movimento errado. Ele até vai conseguir. Pra nós que não conhece, visualmente você vai ver, pô, o cara com tanto de peso. Tá fazendo. Mas se você vê o cara fazer o agachamento da forma correta mesmo, técnica, que tem todo, esse cara não vai ter lesão, vai conseguir levantar mais peso. E é o que acontece. Um amigo nosso aqui que ele foi um dia fazer na academia, tinha uns 30 anos que ia na academia. Aí foi na academia, chegou lá, os caras estavam com tanto de peso um lado, do outro, falou, pode deixar que eu faço. Ele No fez. leg? É, ele fez 200 quilos. É, mas aí, igual eu falei, tem que ver a técnica. Ei, 200 quilos, ele ficou 3 anos sem ir na academia de novo. Eu falo porque quando você vai fazer o leg, a importância de. O Mohamed tá aqui, pode explicar melhor que a gente. A questão de estar em 90 graus, Correto. você não deixar o joelho flexionar. Eu não sou profissional, mas eu tô muito tempo na bola. Não, O joelho flexionar a pra vivência, dentro. né? A vivência tem a noção. Entendeu? Sim, Tem o sim. posicionamento correto dos pés. Se você colocar o pé lá em cima, pode subir. Tem por isso que você vê muito em academia. O cara coloca 200 quilos e quer mostrar pras Isso, mulheres do lado. encher o Sobe aparelho de em anilha. cima aí, É, pode isso. subir. Mano, qualquer Aí, um faz. qualquer um faz. Daquele jeito rapidinho. É. Só que põe ele pra fazer Amplitude, com amplitude e certinho. O cara não levanta 100 quilos, irmão. É, isso é verdade. O Robert é por causa da vivência do esporte, né? Aham. Eu costumo dizer que quem vem do esporte e entra no CrossFit, a consciência corporal é muito diferente de quem é sedentário. Então ele tem essa consciência de saber que precisa de uma amplitude no agachamento, né? Tornozelo, mobilidade de tornozelo Sim. para agachar. Então tem toda essa parte aí. Morrone, pra galera que tá começando agora, deixa um recado pra eles aí. Cara, eu costumo dizer que essa modalidade em foco, que é o CrossFit, é confiar no processo, na verdade. Em outras modalidades, cara, é o que eu falei, se você está trabalhando duro, se você está se dedicando, plantando ali diariamente, não tem outra maneira, você vai colher benefícios, né? Se você está plantando certinho, está colhendo, está ali trabalhando, você vai colher bons frutos. Então, é confiar no processo. Ter essa visualização daquilo que você quer. Pode demorar 1 ano, 2 anos, mas eu acho que se você está ali buscando evolução, tá? Se colocando em desconforto, o resultado sempre vai ser benéfico. Mais dia ou menos dia, eu acho que você vai conseguir chegar. Show de bola. Cara, eu quero te agradecer demais. Valeu. Obrigado por estar aqui com a gente aqui nessa hora. Que Deus continue te abençoando aí, te Amém. guardando. A todos. Que você possa continuar crescendo aí, sendo inspiração para muitas pessoas, né? Show. E tem muito caminho para trilhar ainda, né? Tem. Pô, agradecer a oportunidade aí de expor, né? Um pouco mais aí da minha história, né? Da modalidade. Eu acho que é importante aí a galera ver que, igual você falou, essa questão da lesão, de tudo, né? Do CrossFit ser divulgado aí de uma maneira que as pessoas às vezes só veem o superficial, né? Então entrar um pouco mais a fundo e as pessoas entenderem que é um esporte para todo mundo, né? Então desejo aí mais sucesso pro canal, né? Obrigado. Que possa ser um meio aí de bênção e divulgação das pessoas exporem e inspirarem pessoas a estarem buscando aí qualidade de vida, né? De sempre querer o melhor para si mesmo. Valeu demais a sua história. Inspira pessoas, né? Pessoal, mais uma vez nós agradecemos vocês. Mais uma vez, obrigado, Mohan. Obrigado, Robert. Tamo junto. Tamo junto aí. Até o próximo Encontro Esporte Clube, hein? Só seguir o homem nas redes sociais pra você saber mais sobre o boxe dele também, tá bom? Tamo junto aí. Até a próxima. Valeu. Valeu.